Boa tarde, meus amores do terceiro ano, tudo bom? Hoje, sexta-feira, vamos continuar nas atividades de português da nossa apostila, hoje na página 5, tá? Nossa videoaula hoje vai ter dois momentos, uma parte a gente vai falar de substantivo e a outra sobre o gênero textual entrevista, tá? Vamos lá, substantivos são palavras que dão nomes aos seres. Lembra que eu falei ontem que tudo que existe ao nosso redor tem um nome? Isso são substantivos, tá? Tudo aquilo que dá nome às coisas, por exemplo, caneta, borracha, panela, as pessoas, Maria, João, José, Joaquim, as coisas, tudo que existe ao nosso redor tem um nome. Tá? E essas palavras que dão nomes às coisas, às pessoas, são chamadas de substantivos. Leia com atenção. Vocês vão ler essa leitura aqui, tá? E depois de ler, vocês vão colocar o que na leitura é substantivo, o que dá nome. Sentimentos também são substantivos, tá, gente? Amor, alegria, tá? E o que é adjetivo? O que está caracterizando aqui os substantivos? Por exemplo, à tarde o cavalinho branco. Ó, branco é característica do cavalinho, certo? Lembrando que vai ser sempre as palavras sublinhadas, tá? Vocês vão prestar atenção no que está sublinhado e vai colocar aqui, na primeira janelinha, se a palavra sublinhada for substantivo, e na segunda janelinha, se a palavra sublinhada for adjetivo, tá? Vocês vão analisar cada palavra só que tiver sublinhado, ok? Vamos lá para o próximo. Circule de verde o substantivo e sublinhe de vermelho o adjetivo. Vou dar um exemplo aqui. A menina Sapeca ganhou chocolate. Então, menina é um substantivo. Tá dando nome, né? E Sapeca, adjetivo, porque Sapeca é uma característica da menina, tá? A abelha colorida, abelha, o que é? E colorida, o que é? Tá bom? Se for substantivo, circula de verde. Se for adjetivo, sublinha de vermelho, tá? Sublinhar é passar um risco embaixo da palavra. Vamos lá para a página 6 agora. A gente vai falar sobre entrevista. Entrevista é um gênero textual produzido com base em perguntas e respostas. É um tipo de texto elaborado com pergunta e resposta. Ao entrevistador, que é aquele que faz as perguntas, e o entrevistado, que é o que responde, os quais podem se encontrar pessoalmente ou então trocar ideias pelo telefone e até mesmo pela internet. Né? Hoje em dia está tudo tão avançado que as pessoas fazem entrevista até por lives, não é verdade? As entrevistas, elas podem ter diferentes finalidades. Elas têm vários objetivos. Depende de quem está sendo entrevistado, de acordo com a informação que pretendem transmitir. Finalidade, quando eu falo finalidade, é a função, é o objetivo de alguma coisa, tá? Por exemplo, se eu sou uma entrevistadora, eu estou entrevistando uma médica que fala sobre a vacinação contra a Covid, qual é a minha finalidade? Qual é o meu objetivo? Transmitir informações sobre vacinação para as pessoas que estão me assistindo ou para o leitor que está lendo, tá? Isso é finalidade. Para que serve? O entrevistado costuma ser uma pessoa de destaque no campo que ele atua. Pode ser no esporte um jogador de futebol, pode ser no mundo dos famosos uma atriz ou um cantor, uma modelo, pode ser uma médica ou pediatra quando o assunto é saúde e bem-estar, tá? Depende do assunto. Isso faz com que a entrevista ganhe credibilidade. Então, se eu estou entrevistando uma pessoa que é entendida num determinado assunto,
aquela minha entrevista tem tudo para ser bem sucedida, para ser uma entrevista em que vai ser útil para todos que estiverem acompanhando, tá? Entrevistando, a gente tem uma atividade agora aqui. O trânsito é um conjunto de deslocamentos diários necessários para a locomoção de indivíduos conforme a sua necessidade. Então, o que é um trânsito? É um deslocamento de pessoas de um lugar para outro, dependendo daquilo que ela precisa fazer naquele momento, tá? O caminhoneiro, por exemplo, ele vai transportar mercadorias ou cargas, né? Nós que temos que trabalhar, podemos ir de ônibus, se o lugar de onde a gente trabalha for longe, ou de carro. Para isso, foram criados os meios de transporte a fim de facilitar esse deslocamento. O crescimento da população mundial e a evolução dos meios de transporte obrigaram o homem a criar normas de trânsito, visando a educação de motoristas e pedestres. Então, precisou ter regra, porque a coisa ficou tão... teve tantos meios de transporte, surgiram tantos meios de locomoção, que foi necessário criar regras, porque senão ia virar uma bagunça, iam haver muitos acidentes, certo? Visando a educação de motoristas e pedestres para o uso de veículos e rodovias, vias, estradas, calçadas, ruas. Escolha um motorista conhecido para ser entrevistado e descubra um pouco mais sobre o que as pessoas pensam sobre o trânsito. Então, a tarefa de vocês vão entrevistar um motorista que vocês conheçam. Pode ser de ônibus, pode ser de caminhão, pode ser alguém da família que dirige um carro, não tem problema, tá? Vai colocar aqui o nome da pessoa que você entrevistou, que é o entrevistado, e a idade. E aqui vai fazer a pergunta: quando foi que você tirou a carteira de habilitação? Número 3. Qual a classificação da sua carteira? Quais meios de transporte que a sua carteira te permite dirigir? Número 4. Sua carteira de motorista está atualizada? E agora aqui na página 7. Existe outro tipo de entrevista, que é a entrevista de emprego. Quando a pessoa está procurando emprego, ela costuma levar o seu currículo ou enviar por e-mail. E a empresa costuma chamar essa pessoa para fazer uma entrevista, para poder saber se vai chamá-la para o trabalho ou não, tá? Para conhecer um pouco mais o perfil do candidato. Complete. Você já entrevistou alguém? Se já entrevistou, qual foi o assunto dessa entrevista? Se não entrevistou, não precisa responder essa não, tá? Se você pudesse entrevistar uma pessoa muito famosa, que pessoa seria essa e por quê? Se você pudesse entrevistar alguém famoso, quem que você entrevistaria? E por que você entrevistaria essa pessoa? Aqui você vai colocar quais perguntas você faria se você tivesse a oportunidade de entrevistar essa pessoa famosa, que você colocou aqui em cima, tá? E aqui, pra gente finalizar, a gente vai fazer o caça-palavras das palavras com 2 R's, tá? São palavras que reforçam o som do R quando vem entre vogais. Por exemplo, barraca, carroça, ok? A gente nunca começa a palavra com 2 R's, tá sempre no meio, tá? Carro, burro, ok? Então, a gente vai parar por aqui na página 7. Na próxima semana, a gente vai continuar com as atividades, tá bom? Um beijo grande. Qualquer dúvida é só me chamar. Um abraço.